Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Refinada, uma fina paixão. Esperei bastante por esse dia. No programa Hoje Tudo de Bom, trazer uma pessoa que eu amo, em especial. Me fez conhecer a palavra de Deus, me fez conhecer que existia um novo caminho. Deus usou essa mulher como instrumento de Deus para a minha vida. E é com muita alegria que eu vou apresentar para vocês a pastora Marisete. Ela que trabalha com mulheres de uma forma inteligente, especial e grandemente direcionado por Deus. Eu tenho a imensa alegria de trazer você aqui. Eu que tenho, né? Um imenso prazer. E tomara que durante toda a gravação desse programa nós vamos conseguir não chorar, né? Com certeza. Porque eu também tenho uma alegria muito grande, porque todo pai que tem um filho na vida secular tem a honra e o prazer de se alegrar com o filho que traz alegria. E você e o Vanderlan, né, tem nos dado essa alegria, essa honra. Então, assim, eu que tenho o privilégio, prazer muito grande de estar aqui com você, de dizer que você foi uma filha Amém. Amada, Amém. Bem criada, obediente, Obrigada. Né? Que as pessoas hoje têm muita dificuldade nessa questão da obediência, da, né? submissão à autoridade. Da autoridade. Eu lembro, Marisete, que até hoje, quando eu falo para as pessoas, eu vou ministrar nas igrejas, que eu dou palestra com mulheres ou com casais, eu sempre falo que um dia você me ensinou a buscar o perdão. Então, eu nunca posso esquecer, né? Porque a minha história tem tanto a ver com você. Então, eu falo assim, olha, Deus pôs uma mulher na minha vida que me ensinou a perdoar ao meu esposo. E você está sempre sendo colocado em todos os lugares. E eu dizendo, gente, olha, Deus usa pessoas certas para as pessoas que mais necessitam. E a gente tem essa história. E hoje eu te trago assim, com tanta honra aqui, para a gente falar um pouco desse teu trabalho com mulheres. Eu sou abençoada por isso. Eu sei que muitas mulheres são abençoadas através da sua vida. E em especial a gente falar sobre esse lado que está tão difícil hoje, né? A gente explicar, trabalhar e fazer as mulheres entender o que é a submissão em Cristo. Porque hoje a vida secular tem levado as mulheres sobre a questão financeira, elas têm se despontado, destacado, né, financeiramente. E isso traz para a mulher uma segurança, entre aspas, né, mentirosa, porque o homem é o provedor da casa. Sim. E por isso que muitas mulheres, nos dias de hoje, nesse século nosso de hoje, estão perdendo essa palavra, estão tirando do seu dicionário a palavra submissão. Às vezes o dinheiro, elas estão achando que é a porta da autoridade dela. É a solução, é a independência. Se eu né? tenho dinheiro, não tem por que suportar nada nem tolerar nada. Sou independente, não preciso de prestar obediência. E com isso, os valores estão sendo perdidos na nossa família hoje, na vida secular. Então, uma das coisas que eu admiro quando nós aprendemos em Cristo, né? Porque se você aprender com Cristo, você não vai ter dificuldade, porque Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida pela igreja. E às vezes as mulheres hoje, elas estão se doando à vaidade, e eu não sou contra isso, muito pelo contrário, nós temos sim que ser vaidosas, porque o mundo está cheio de mulheres bonitas, autossuficientes, né? Hoje você tem que... E a moda, e todo mundo, a cultura, né? Vai crescendo, Vai crescendo, e elas vão desenvolvendo, e isso vai trazendo uma autoindependência que se torna maléfica. Então, hoje as mulheres não querem casar, hoje as mulheres, no máximo, querem ter um filho apenas, e esquece que elas foram geradas, e se tem vida hoje é porque alguém deu vida a elas. Eu estava fazendo uma palestra com mulheres, né, na semana passada, e eu trouxe a realidade. Hoje, financeiramente, a maioria das mulheres, o dinheiro do marido é nosso, mas o dinheiro dela é dela. Aí,
Eu falei, é verdade que nós estamos tirando essa autoridade. E a gente quer que ser igual aos homens, ter os mesmos direitos, mas quando chega no dinheiro, o dinheiro dele é obrigação dentro de casa, mas o dela é para gastar com ela, porque ela tem mais necessidade e tal. Então, há uma inversão de valores nessa área também, não é? Por que só pode ser o dela, o dinheiro que ela recebe? O egoísmo, né? O egoísmo, é a falta de entendimento que as pessoas, as mulheres não têm. Por isso é que o mundo não consegue entender uma mulher que está em Cristo, né? Porque nós que estamos em Cristo, nós aprendemos a depender, aprendemos a calar, aprendemos a submeter a palavra de tolerar. Deus, a tolerar, calar, engolir. É verdade. Porque a gente faz com o temor em Deus mesmo. E com alegria, né? Com alegria, porque nós temos uma confiança que não está sendo colocada em algo supérfluo, não, a nossa confiança é colocada em Deus. E isso nos traz uma segurança, nos traz um conforto, nos traz uma ousadia para ir em frente, né? Não é à toa que nós estamos aqui hoje, discutindo sobre isso e como mulheres de Deus. Outra coisa, Marisete, eu tenho nas minhas palestras falado assim que a gente tem avançado tanto, a gente tem sido tão egoísta, nós perdemos tanto aquele foco que Deus nos ensina na palavra de Deus. Se você for perguntar para as pessoas assim, olha, eu vou te provar como você é muito egoísta, né? Para uma mulher, né? Às vezes eu faço isso com as mulheres, eu vou provar como nós estamos sendo egoístas. Lá na sua casa, quando você decorou, o que na sua casa foi decorado com o gosto do teu marido? Todas as vezes que você vai à rua fazer uma compra, o que você compra para ele? Aí elas falam, puxa vida, eu nunca pensei, toda vez comprar uma coisa para mim e comprar para o meu marido. Eu falei, nem que seja uma lembrancinha, né? Com certeza. Você tem que trazer. Com certeza. Então eu falo para elas assim, e cada vez que eu ministro, eu me corrijo. Eu tenho que trazer uma lembrancinha toda vez para o Vanderlan, para dentro de casa. Mas a gente tem que sacudir as mulheres e mostrar que nós não estamos só certos e que nós só temos direito. Nós temos deveres, Com certeza. Nós sempre cobramos, né? No dia do aniversário, no dia do aniversário de casamento. Por que a gente quer que só eles lembrem? Nós também podemos lembrar. Nós somos tão egoístas a ponto de querermos ser sempre lembrados, Vai né? ter um monte de mulher que não está concordando com a gente, chateada, mas não é para se chatear não, né? Não. É para mostrar, né? Para mostrar que existem mulheres que se submetem, né? Não só o marido, porque as pessoas têm uma falsa impressão de que a submissão é você se dobrar diante de todas as discussões, de todas as decisões do marido. E não é isso. É estar em acordo, é andar em acordo um com o outro, né? É falar, porque o diálogo, ele assim, está sumido, né, pastora? Está sumido o diálogo entre os casais. Hoje a indiferença tem tomado conta, né, do espaço do diálogo, porque é melhor fugir do que ter que conversar. E assim, eu percebo que nos homens, eles falam menos ainda, porque hoje eles estão inseguros com as mulheres. Então, deixa como está que vai passar. Então, ele já não procura, porque ele já tem uma certa insegurança da independência e da decisão que hoje elas, de repente, se não der certo, eu estou indo embora para a casa de minha mãe, ou eu tenho o meu trabalho e vivo sozinha. Não seria isso? Sei, também. O trabalho que nós temos com mulheres, às vezes eu fico pensando, gente, como as pessoas hoje acham fácil desconstituir uma família. Passa anos namorando. 8 anos namorando, casa, daí 6 meses separa. Eu falo, entendo. Então hoje, por qualquer motivo, e vai mais uma vez a história da questão financeira, da independência. Então, se eu tenho o meu dinheiro, se eu tenho o meu salário, por que eu preciso suportar tudo isso? Para que eu preciso engolir isso? Então, ninguém quer mais passar, né, por esse caminho da submissão a Deus em primeiro lugar. Porque quando você se submete a Deus em primeiro lugar, com certeza você vai ser ouvida lá do alto por alguém que está de olho em nós. Mas eu queria citar aqui para a gente não esquecer de falar dos homens, porque o seu marido, ele é um exemplo de um pai que cobrou, que exigiu e que ensinou e que amou, foi presente. Então, assim, apesar de tudo isso que nós estamos falando aqui, tão rápido, de um assunto tão extenso e tão grande sobre mulheres, nós não podemos deixar de completar dizendo que a ausência de alguns pais
no ensinamento, na cobrança, né? Por causa dos afazeres, eles acabam trocando. A ocupação, né? É a ocupação profissional, aquela história de que o pai é o provedor, mas ele esquece que ele também é o sustento. E o sacerdote, né? O sacerdote. Ele tem que exercer. Tem, ele é um exemplo do seu marido. Ele é eu vejo... Vocês são um exemplo para nós, assim, hoje, assim, que é muito raro encontrar nas igrejas, que para nós é, assim, bem completo. Vocês são um exemplo, a sua casa, a sua família, o seu marido. Então, é bom quando a gente lembra disso, dizer assim, existem sim homens que estão, assim, fazendo a vontade de Deus, sendo sacerdote do lar. Com certeza. E hoje nós temos muitos homens que não são sacerdotes Não, porque não querem renunciar, Isaura. Hoje ninguém quer renunciar. Eu vejo, hoje quando eu olho para os meus filhos, eu olho para o meu esposo e ao contrário, ele olha para mim também, nós tivemos renúncia na nossa vida. E difícil. Teve momentos que eu tive que calar, teve festas que eu tive que abrir mão, teve momentos que eu tive que deixar de fazer muitas coisas para dar bom exemplo. Sim. Então hoje os pais, o homem como provedor, a preocupação dele é em suprir. É suprir a casa, e agradar os filhos com presente, com roupa, com passeio. Mas o que mais precisa, o que mais falta hoje, o que eu ouço muito hoje de mulheres casadas que estão com problema no casamento, é disso. Conta um pouco da história da sua mãe e do seu pai. O que eu ouço é, o meu pai saiu de casa, eu tinha 12 anos. O meu pai nunca foi meu pai esteve em casa, mas nunca foi um homem presente, nunca me deu um abraço, nunca fez um carinho, nunca conversou, né? Então nunca orou. É só as mães que estão cobrando as orações. Eu louvo a Deus por compartilhar, né, com todos os nossos telespectadores. É claro que se a gente pudesse, teria muito pouco tempo por um assunto tão extenso desse. Então necessário, tão especial para a vida de todos nós. Mas eu quero agradecer a Deus, porque para mim é uma honra tê-la. É uma honra falar de algo tão importante, porque você faz parte, vai fazer a vida inteira da minha família, de um socorro, é você quem me socorre. E assim, eu sei que você socorre muitas mulheres. Hoje eu trago você aqui dizendo para todos os telespectadores que você e o Carlos, para mim, são os melhores preletores de casais que existem. Porque vão junto, estão junto, né, e estão só para a obra. Então, eu penso que ter o exemplo, viver o exemplo como vocês tiveram, né, viveram sem Deus e de repente encontraram uma motivação em Deus e passaram a ser uma bênção na vida de muitos casais que precisam se reconciliar, que precisam de um socorro, de um apoio. Então, eu louvo a Deus por estar aqui apresentando você ao Brasil e dizendo: vale a pena estar perto de você, vale a pena ter trazido você e dizer muito obrigada. Eu que agradeço e digo, vale a pena saber que nós geramos no espírito um casal como você e o Vanderlan que tem dado bons e excelentes frutos. Amém. Eu quero agradecer a Deus por ter esse privilégio de falar esse assunto com você. É claro que foi há um pouco tempo, mas dá tempo para você aí na sua casa refletir. Pensar como está a sua família, como você está. Como está o seu casamento? Do que você tem tolerado? Você está abrindo mão de alguma coisa? Será que você consegue perdoar? Ou será que você está guardando sempre o rancor que está sendo gerado aí, escondido dentro desse coração? Mas eu quero te dizer uma coisa, procura a tua igreja. Vai a uma igreja próxima da tua casa, leia a Bíblia, vai ouvir palavra, porque o Senhor tem cura, tem libertação. Jesus é saúde e saúde familiar. Eu te espero no próximo programa, com uma matéria especial, com algo tremendo para o seu coração e para o meu também. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento: batata palha Slide, perfeita para a sua mesa.